boa tarde. Hoje é terça-feira, 13 de setembro, 12h30. Eu sou a Márcia Dutra e hoje o nosso Repórter São Paulo é especial. A edição de hoje traz mais uma entrevista com um dos 11 candidatos à Prefeitura da capital paulista. Numa parceria inédita aqui da TV Brasil com o jornal É o País, as entrevistas são feitas ao vivo aqui no nosso estúdio em São Paulo. E tem também transmissões pelo portal EBC e pelo portal de notícias do É o País Brasil. Todos os 11 candidatos foram convidados e as datas das entrevistas foram escolhidas pelas assessorias dos candidatos junto às produções da TV Brasil e do É o País Brasil. Nosso convidado de hoje é o candidato Ricardo Yang, da Rede Sustentabilidade. Ricardo Yang é paulista, tem 59 anos, é empresário, está no primeiro mandato como vereador. Foi eleito em 2012 pelo PPS, o Partido Popular Socialista, mas já foi eleito com um acordo para migrar para a Rede Sustentabilidade quando o partido fosse formalizado. Ricardo Yang, aliás, é um dos fundadores da rede. A primeira participação dele numa eleição foi em 2010. Concorreu a uma vaga no Senado pelo Partido Verde, ficou em quarto lugar com mais de 4 milhões de votos. Foi presidente do Instituto Etos e também da Associação Brasileira de Franchise. Ricardo Yang e outras lideranças empresariais e ambientais criaram o movimento Brasil Sustentável. O objetivo é engajar segmentos sociais na construção de uma sociedade responsável, justa e sustentável. Participam hoje aqui da nossa entrevista a repórter Eliane Gonçalves, que é da Rádio Nacional, uma das emissoras aqui da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Participam também os repórteres Felipe Betim e André de Oliveira, os dois do É o País Brasil. Boa tarde a vocês. Boa tarde, Márcia. Candidato, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Feliz bate-papo para essa sabatina. Exatamente. Então vamos lá, candidato. Bate-papo, melhor que sabatina. A minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte. O senhor tem falado numa descentralização radical, o senhor tem usado muito esse nome. O senhor tem falado em valorizar os conselhos populares, enxugar a máquina pública, tem falado também, por exemplo, em substituir o nome de subprefeitura por coprefeitura. Exatamente. E a minha pergunta mais direta é, o senhor vai investir na eleição direta para esses cargos dos atuais subprefeitos? A ideia é que eles sejam eleitos do território e em lista tríplice. Nós vamos usar o mesmo sistema que se usa hoje nas universidades. A comunidade vai eleger, nós estamos discutindo se através dos conselhos ou diretamente, porque diretamente envolve o TSE, né, o TRE, e uma vez eleitos em lista tríplice, o prefeito vai escolher aquele que tiver o melhor perfil para a região. É fundamental que ele tenha competência e é fundamental que ele seja da região. Felipe. Candidato, o senhor recentemente disse que é contra um dos principais programas da Prefeitura, que é o Braços Abertos, que é a política voltada, é uma política para os usuários de crack do centro de São Paulo, focada na redução de danos. Mas o senhor já foi a favor desse programa. Eu queria saber por que o senhor mudou de ideia, o que deu errado. Eu não mudei de ideia, porque a questão da Cracolândia é uma questão que precisa ser enfrentada, precisa ser trabalhada de forma adequada. Quem mudou foi o programa, né? Porque no início o programa tinha a intenção de dar moradia, oportunidades de renda, refeições a um preço altamente popular e a oportunidade de tratamento. Ficou só no abrigo, nas refeições, muito pouca geração de renda e a questão do tratamento se perdeu. Então, a minha opinião sobre o Braços Abertos mudou porque o programa não cumpriu aquilo que prometia. Mas enquanto parecia... parecia... acabar com o programa ou melhorar o programa? Eu pretendo não só melhorar, pretendo mudar esse programa, porque um dos problemas que nós temos é que a dependência química, ela não está prevista nos programas de saúde. E o orçamento que vai, por exemplo, para os Braços Abertos, sai do orçamento corrente. Nós precisamos ter um fundo específico para isso, porque cada dependente químico ou morador em situação de rua precisa, pelo menos, de 3 especialidades, né? Que é a assistência social, que é o cuidado com a saúde mental e a questão da saúde de fato. E nós precisamos mobilizar recursos para que isso seja feito. Os recursos que hoje existem no orçamento corrente são absolutamente insuficientes. Mas a base do programa, que dar um trabalho para os usuários e pagar um salário, continuaria ou isso o senhor mudaria?
O nosso programa vai ressocializar o dependente químico, o morador de rua, porque às vezes é morador de rua, mas não é dependente químico, ele está na rua por problemas mentais, outras vezes ele está na rua porque é dependente químico, quer dizer, nós vamos identificar qual é o melhor tratamento de forma individualizada e vamos encaminhar da melhor forma possível. O final é sempre a reinserção na sociedade com geração de trabalho ou renda. Candidato, o seu programa de governo ele faz críticas duras em relação a esse regime, que é a questão de coalizão, né? Mas se a gente olha também o seu projeto, ele traz propostas bastante ousadas que precisam de uma boa articulação com a Câmara Municipal. Olhando para o seu mandato, o senhor apresentou 27 projetos de lei, desses 27, aprovou 3 durante todo o mandato. Por enquanto. Ok, a gente tem aí mais alguns meses. Mas deputado, é possível viabilizar um mandato de prefeitura sem fatiar o governo para conseguir base? Bom, o próprio dado que você colocou mostra por que governo de coalizão não pode continuar. Porque existem muitas propostas de lei que têm mérito de vereadores que não estão na base do governo e que simplesmente não são aprovadas porque o governo só cuida dos projetos da sua base de apoio. Então, foi importante você fazer essa pergunta porque nós não estamos, evidentemente, propondo governo sem apoio partidário. O que nós estamos propondo é que esse apoio partidário seja feito em cima de um programa, o compromisso seja com um programa e seja um compromisso para os 4 anos. O que nós somos contra, e nós estamos vendo o Brasil inteiro muito insatisfeito, é com esses acordos eleitorais, onde os partidos se unem, partidos que não têm nada a ver, partidos que têm programas, inclusive, contraditórios, se unem para ganhar as eleições. Uma vez ganham as eleições, loteiam a máquina pública. E a máquina pública deixa de trabalhar para o interesse público e ficam trabalhando para os interesses partidários. Mas sabe aquela brincadeira do dilema de Tostines? Também não é preciso ter apoio da Câmara para mudar o regime? Então, assim, é justamente essa demanda? Não, você precisa de apoio da população da cidade. E a nossa proposta de governo é uma aproximação do governo da população. Nós vamos trabalhar muito mais ativamente com os conselhos, eles vão ter poderes deliberativos, nós vamos ter co-prefeitos, os prefeitos estarão junto à população e o prefeito terá secretários, um corpo de secretários altamente competentes, reconhecidos pela sociedade, e o diálogo com a Câmara será um diálogo com independência e por mérito. Mas espera aí, candidato, o senhor já falou, me corrija se eu estiver equivocada, que se algum vereador, por exemplo, for escolhido para ser seu secretário e não for do seu partido, ele vai ter que abrir mão do mandato? Sendo do meu partido ou não sendo do partido. Ele vai ter que abrir mão de ser vereador? A função de vereador é legislativa e as pessoas escolhem os vereadores para serem os seus representantes na Câmara, não para serem secretários do Executivo. Essa é uma disfunção. Porque quando o prefeito vai lá e nomeia o vereador, ele não está nomeando o vereador para secretário pelos méritos que aquele vereador tem para aquela secretaria específica. Ele está cooptando a Câmara. E o que acaba acontecendo? A Câmara é neutralizada, enfraquecida, porque parte dos vereadores também estão no Executivo. Como é que você vai fiscalizar o Executivo? Como é que você vai monitorar o Executivo se você faz parte dele? Então, essa promiscuidade tem que acabar. Se algum partido for indicar algum vereador para ser secretário e ele tiver competência para isso, tiver perfil para isso, ok, desde que renuncie ao seu mandato. Isso serve para os vereadores da rede e serve para quaisquer partidos. André. Bom, candidato, falando um pouco de propostas polêmicas, recentemente o senhor participou do lançamento de uma Câmara de Comércio LGBT. A atual prefeitura teve bastante problema na sociedade, em certos setores da sociedade, por causa de políticas voltadas para o público LGBT. Acho que é inegável que tem um conservadorismo latente representado até por alguns candidatos nessa eleição. Eu ia falar como que o senhor vai fazer para lidar com essa questão. Para nós essa questão é uma questão absolutamente natural. O movimento LGBT está na sociedade e para nós é um tema transversal. A questão da inclusão é um tema transversal. Nós não precisamos ter uma secretaria voltada a isso, uma secretaria voltada àquilo, para que esse tema seja tratado na política do governo. Como você viu, o nosso programa tem um capítulo sobre isso, e é uma questão transversal. Todos os estímulos e todas as oportunidades que nós tivemos para
criar igualdade de oportunidades para o movimento LGBT serão criados. Então, para nós é uma questão absolutamente tranquila, totalmente inclusa no nosso programa, e nós pretendemos ter um diálogo permanente, constante. Mas o senhor não acha que a criação de uma secretaria ajuda isso? Traz eu não sei, uma relevância para a questão? Você sabe, André, que eu tenho questionado muito isso, porque muitos governos criam secretarias para dizer que tratam do assunto, e depois tem lá o álibi da secretaria e não tratam do assunto. E o governo de coalizão tem esse problema, porque as secretarias são entregues aos partidos. Então, uma política que tem que ser transversal acaba sendo uma política partidária que dá lá uma satisfação para o partido de apoio ao governo, mas não resolve o problema. Mas projeto... eu não tenho nenhum problema com criação e manutenção de secretarias. Agora, se essas políticas não forem transversais, elas simplesmente não prosperarão, como nós estamos vendo com a questão da igualdade racial, como nós estamos vendo com a questão das mulheres também. Transversal, inclusive, entrando, por exemplo, dentro das escolas municipais? O tema LGBT? Nós estamos, inclusive, vocês podem ter acompanhado no Plano Municipal de Educação, nosso posicionamento é de que nós temos que ter o tratamento de gênero dentro das escolas, nós temos que ter educação sexual nas escolas, nós temos que debater essas questões da escola, porque, como eu disse, essas questões já estão na sociedade. Essas questões estão na sociedade, e as escolas elas precisam ser reflexos daquilo que ocorre na sociedade e organizar, inclusive, os diversos contraditórios que existem na sociedade para que o aluno tenha o melhor preparo e o melhor pensamento crítico, capacidade de discernir e tomar suas decisões. A escola não pode ser um espaço que oculte dos seus alunos o que ocorre na sociedade, até porque a sociedade hoje é cada vez mais aberta, nós vivemos na era das redes sociais e as pessoas têm acesso a todas as informações. Para quem fala em participação, vai conseguir apoio da sociedade da cidade de São Paulo para isso? Eu acho curioso que quando a gente entra nessa discussão, porque parece que a gente tem que polarizar essa questão. Essa questão não é polarizável. Nós vivemos numa sociedade que existem muitos interesses, alguns deles em conflito. E eu acho que o papel de todo governo é tentar construir a partir dos conflitos sem negar nenhuma das partes do processo. Nós propomos um governo de colaboração. Nós propomos um governo de participação, de colaboração, de conexão e uma cidade absolutamente inclusiva. Tudo isso está no programa e está detalhado no programa. Então, nenhuma dessas questões vai deixar de ser tratada e muito menos discriminada. Mas essa questão de gênero, a gente acompanhou a votação e foi muito pesada e há um lobby muito grande, houve um lobby muito grande para que não passasse, né? Tanto que não passou. Pois é, e eu até estranhei que o PT tivesse mudado a sua posição quando da votação, porque foi o PT... Bom, houve uma distorção terrível. Eu não quero cansar o telespectador, mas... No final, quem convocou a audiência pública para discutir o Plano Municipal de Educação foi a Secretaria de Finanças. E a Secretaria de Finanças tem uma composição extremamente conservadora. E o representante do PT na Secretaria de Finanças, no final, suprimiu do Plano Municipal de Educação a questão de gênero e retrocedeu em função de pressão popular. Agora, a pressão popular existe, mas também existe o interesse popular para que essa questão seja atualizada e tratada. E é com esse todo, com o conjunto da sociedade que nós conversamos. Mais uma questão, André, rapidinho? Eu acredito que a gente está batendo bastante nessa tecla, porque a polarização existe hoje na sociedade. É inegável que a sociedade está bem polarizada e essa é uma das questões que tem polarizado ela. Quando você fala em trabalhar junto com a sociedade, a gente se pergunta como é que a gente vai fazer para fazer isso. Tem duas formas de lidar com a polarização. Ou você acentua o conflito e promove o aprofundamento da contradição, ou você constrói a partir do conflito, aprendendo e se informando das diversas reivindicações que vêm à tona no conflito e constrói com a sociedade a solução. E esse é o caminho que vocês pretendem? Nós pretendemos exatamente isso. Todas as reivindicações do movimento LGBT serão analisadas e incluídas no programa de governo. Isso para todas as minorias é o que vai valer?
para todas as minorias. Nós acreditamos numa sociedade colaborativa. Colaborativa não significa que não há conflito. O que nós estamos vendo é que os conflitos levam a confronto e confronto levam à negação do outro. E nós não podemos, numa cidade de 12 milhões de habitantes, ficar negando os outros o tempo todo. Nós temos que construir a partir das nossas diferenças, e as nossas diferenças mostram que existe inteligência na sociedade. Existem movimentos que pensam os problemas, as minorias trazem as desigualdades. Nós temos que construir a partir dessa inteligência coletiva. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ouvir todos os movimentos, nós vamos colaborar e construir. Enquanto um movimento nega o outro, nós não progredimos socialmente. Essa tem sido a resposta que as polarizações estão dando. Nós não construímos quando negamos o outro. Candidato, por enquanto agradeço. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com a sabatina com o candidato à Prefeitura de São Paulo. A gente volta já.